Bom dia, senhores torcedores do canal Série Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. É, ontem eu estava vendo na com os youtubers, né? Eles estavam falando lá, o Lessa, o Gabriel Amaral, dessas possíveis contratações. Eu também fiquei sabendo, né? Eles falaram, eu também fiquei sabendo sobre o Nino, né? Que o presidente lá, o dirigente do Zenit, da Rússia, falou que o Nino não veio falar nada com ele, que queria vir pro Fluminense por causa de problemas familiares, é, e que ele não está sabendo de nada. Então, eu não sei se aí no caso ele tá omitindo alguma informação, ou se o repórter que falou na cana, não o Lessa, quem entrevistou no caso o dirigente lá do Zenit, não informou corretamente, mas ele falou que não tem, que o Nino não conversou com ele. Aí então o Fluminense, como tem o Mário Bittencourt, tem um bom entrosamento, né? Um bom relacionamento com o dirigente do Zenit, com o presidente do Zenit, deve fazer alguma proposta lá para o Zenit para tentar trazer o Nino para o Fluminense, porque nós estamos precisando muito de um zagueiro, né? Por exemplo, esse jogo de amanhã, pelo que consta, o Freitas levou o terceiro cartão amarelo e não vai poder jogar. O Thiago Silva tem jogado alguns jogos seguidos para evitar alguma contusão muscular. Não sei se vai ser poupado. O Samuel Xavier também. Do lado esquerdo, não sei se o René ou o Fuentes vai estar em condições de jogar o jogo de amanhã contra o Grêmio. Então, amanhã possivelmente a gente vai ter uma parte defensiva, tirando o Fábio, toda a reserva, né? Aí precisamos urgentemente desse reforço, né? O jogo da manhã não dá mais tempo, mas precisamos urgentemente dos reforços. É, Em relação, parece que o que está mais próximo de chegar realmente é o Santi Moreno, que o Fluminense vai melhorar a proposta, né, que fez de 4 milhões de dólares ou euros. E como jogador, parece que tem uma cláusula com o clube, Portland, ele, que se chegar uma proposta interessante, que o Portland vai liberar o jogador para ir para o clube que fizer a proposta. E como o Santos Moreno quer vir jogar no Fluminense, já até conversou com o Fluminense, né, com os dirigentes do Fluminense, parece que está tudo acertado. Só falta realmente o acerto entre o Fluminense e o Portland, lá dos Estados Unidos, da MLS. Então, provavelmente, o Fluminense vai subir a proposta, aí vai chegar nessa proposta que vai favorecer o Fluminense, e o Fluminense e o Santos Moreno deve chegar no Fluminense, deve ser anunciado, né, para que venha para o Fluminense esse final de semana no máximo. Acredito eu que aconteça isso. O, o Lucas Ribeiro, esse aí eu acho que está cada vez mais distante do Fluminense, porque tem o time lá do Catar, né, que conversou, que fez a proposta, e parece que tem um time agora, que é o Pirâmide também do Egito, parece que fez uma proposta também. Então, e é engraçado que ele tinha saído da relação dos jogadores para o jogo do final de semana passado, porque estava quase fechado com o clube.
e ele essa semana, acho que foi ontem, pediu para voltar a treinar. Então tem um ponto de interrogação aí. Será que ele está mesmo acertado com algum clube ou se esfriou a negociação? Será que ele tem alguma chance no Fluminense? Mas eu acho que ele está cada vez mais afastado. O Vitinho é aquele caso, ele tem proposta lá mesmo da Arábia, tem proposta parece que de outro clube brasileiro, mas parece que mais interessante é a do Fluminense, mas por causa dessa invasão dos torcedores na rede social dele, ele está com o pé atrás de vir para o Fluminense. E pensando bem, eu realmente não gostaria que ele viesse. Gostaria que ele fosse para qualquer outro clube, mesmo para o Fluminense. Até porque o valor que o Fluminense iria pagar de salário para ele deve ser um valor bem alto. Então, e ele não vai render isso tudo que pelo valor que ele deve receber. Acredito que ele não aceite e por um lado é bom para o Fluminense se ele não aceitar. O Ernestoso, ele quer vir para o Fluminense, mas o time dele tá. O Atlético Nacional está fazendo jogo duro. Para liberar ele, só está querendo liberar depois dessa fase da Libertadores agora, acho que é a 8ª, né? Só quer liberar depois dessa fase. Aí já fica muito tarde. Apesar que se ele vier, não é só para esse ano, né? É para ser jogador do Fluminense para outras temporadas também. Aí a negociação deu uma estagnada aí, eu não sei se pode evoluir depois, mas vamos aguardar. Tem esse menino aí, o Martim, Royo, né? Que eu tava vendo, que é um grande jogador, o meia, ele chuta com a esquerda, canhotinho, joga no meio para frente, é um meia esquerda mesmo. Mas esse jogador, o time dele não está querendo liberar. Inclusive, parece que tem 2 times mexicanos que estão indo em cima para fazer proposta. Apesar que o Fluminense só tinha feito uma consulta, mas esse, se viesse, era uma boa. Que ele realmente é um grande jogador, muito bom jogador, realmente. E é novo também. Agora, o Santi, o Ernestosa, o Martim, por enquanto, e ninguém falou nada de centroavante, né? Ou esse centroavante está sendo guardado a 7 chaves para vir para o Fluminense, ou então o Fluminense não achou nenhum centroavante ainda, né? Ainda deve estar negociando. Aí a gente tem que aguardar possíveis notícias durante o dia para falar mais tarde, ou então para falar à noite ou amanhã. Agora sobre o jogo de amanhã, o que eu tinha falado no início. O Fluminense pode ter uma zaga e laterais todo reserva, porque como eu falei, o Samuel Xavier, por estar jogando, pode ser poupado, não sei, mas pode ser poupado. O Thiago Silva pode ser poupado, porque jogou vários jogos seguidos. O Freitas levou o 3º cartão amarelo, não pode jogar. Na lateral esquerda, eu não sei se o Fuentes e o René vão ter condições de jogar, né? O Fuentes é problema muscular e o René é o problema no calcanhar. Ele já está já está treinando, mas não sei se terá condições de jogo. Então o Fluminense, não sei se vai ter um time legal para jogar. Inclusive, eu estava vendo o Rodrigo falar, e é verdade, o Rodrigo ligado no Flu, um dos melhores jogadores em campo contra o Internacional, que foi como é que é? O Fuentes, não. O Serna, ele saiu sentindo, né? Eu não sei se foi só cansaço muscular ou se foi algum problema realmente. Eu acho que foi mais cansaço muscular, porque ele jogou muito, correu mais do que a notícia ruim durante o jogo. Então, pode ser só cansaço muscular e talvez ele tenha condições. Pensando nisso, ou dito isso,
Eu vou ver qual deve ser a escalação do Fluminense para o jogo de amanhã contra o Grêmio. O Fábio, né? Aí na direita, Samuel Xavier ou Guga. Thiago Silva, se tiver cansado, não tiver condição de jogar, deve jogar o Manuel. Do lado esquerdo, o Freitas não tem condição de jogar, deve jogar o Thiago Santos. Na esquerda, aí eu não sei quem que ele vai botar, porque se o Samuel jogar, ele pode botar o Guga na esquerda. Senão ele vai ter que botar aquele menino da base, vai ter que botar o menino da base para jogar na lateral esquerda. Ou então improvisar alguém do lado esquerdo, pode botar o Canóbio, já que o Canóbio ajudou o Guga a marcar no lateral esquerdo, pode botar o Canóbio para jogar de lateral esquerdo. E no meio pode ser Bernal ou Martinelli. Aí se for o Bernal, aí Martinelli, Hércules, né? Ou no Martinelli, Hércules. Aí o Serna, se tiver condições. No caso ali o Everaldo. E do lado esquerdo, se o Canóbio não jogar de lateral esquerdo, ele vai jogar na esquerda. No caso, o Soteldo não deve ter condições, que ele só sentiu no jogo contra o Internacional, deve ficar um tempo fora de jogo, fora de combate. Aí pode ser o Keno ou botar o Lima, alguém ali pela esquerda ali. Ou botar o menino que veio, o Lavega, pode ser que bote ele ali. Mas não sei, vamos aguardar para ver. Então vamos lá. Suponhamos que o Thiago Silva e o Samuel Xavier e os laterais esquerdos não têm condição de jogar. Pode ser então Fábio, Guga, Manuel, Thiago Santos e o... Cara, deu branco o nome do menino do lateral esquerdo. Mas vamos botar o Canóbio, pronto. Aí no meio, Bernal, Martinelli, Hércules. Aí no caso, Serna, Everaldo, e bota o Keno, ou põe o Lima na esquerda, ou pode botar o Ganso flutuando ali por trás do Everaldo, e não põe alguém na esquerda. Aí ficaria Fábio, Guga, Manuel, Thiago Santos e Canóbio. Aí bota o Bernal, Martinelli, Hércules, Serna, Ganso e Everaldo. Ou no lugar do Ganso pode botar o Lima ou o Lima, pode botar o Lima ali. Então provavelmente deve ser esse time. Agora vamos aguardar diante de mortos e feridos, né? Porque esse problema todo está no Fluminense. Vamos ver qual a escalação que o Renato realmente vai fazer, né? Vai colocar para o jogo. Ele deve ver isso hoje, mas possivelmente a gente só deve saber alguma coisa realmente amanhã, poucas horas antes do jogo. Mas o Fluminense vai estar bem desfalcado realmente. Mesmo poupando vários jogadores, está com problema de contusão e também desfalque por terceiro cartão amarelo. Vamos aguardar para ver a escalação do Fluminense, aguardar para ver novas notícias de reforço, né, no caso. Também ontem eu estava vendo o canal do Laranja lá, estava ele e o Sérgio, aí eles estavam... Aí surgiu uma notícia de um podcast que eu não consegui guardar o nome,
que o Cano, que o Dr. Simoni, num podcast, estava conversando, falou que o Cano já chegou sem ligamento cruzado nenhum em uma das pernas. Quer dizer, ele está jogando esse tempo todo sem os ligamentos cruzados de uma das pernas. Quer dizer, isso aí é quase que impossível, ainda mais da idade dele. Se isso aí for verdade realmente, se realmente o Dr. Simoni tiver falado isso, o Cano realmente é um cara acima de tudo e de todos, fazendo milagre, jogando desse jeito. Por isso que ele não deve estar aguentando mais a jogar do jeito que conseguia. Mas vamos ver, aguardar a notícia para ver se é verdade e vão ver mais algumas notícias sobre o Fluminense durante o dia, se eu puder voltar aqui para falar com vocês. Agora eu vou falar o que eu normalmente falo no início do vídeo, eu tenho falado agora depois. Vocês todos sabem que eu comecei a fazer esse canal, né? Por causa que eu tenho mal de Parkinson, câncer de próstata e estou super endividado. Aí eu estava quase entrando em parafuso, né? Quase em depressão. Aí como eu ficava assistindo o canal desses YouTubes que eu gosto, eu tive a ideia de fazer o canal. Perguntei a muita gente, ninguém me explicou bem dizer nada. Só consegui ver como é que faz para abrir o canal. E aí estou fazendo tudo com a cara e coragem. Não pensei, fiz mais para relaxar, né? Não pensei de ter quase ninguém se inscrevendo no meu canal. Mas para minha surpresa, eu acho surpresa geral, eu tô com 511 inscritos. Eu acho que é 512 inscritos. Então eu me empolguei, como tem uma pessoa de Portugal e uma ou duas dos Estados Unidos, todos brasileiros que estão morando lá. Então estou me empolgando e pensando nisso, eu gostaria de pedir 2 favores aos senhores que estão assistindo o canal. Todo mundo que estiver assistindo o canal, por favor, se inscrevam, deem o like e compartilhem, para que o YouTube possa expandir o nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo inteiro. Tá? E o segundo favor se vocês puderem ajudar o canal também a eu melhorar a estrutura do canal, façam um Pix para colaborar com o canal. Eu tenho 2 Pix, né? Um é um e-mail, o outro é um número menor, que é para quem tem alguma debilidade, como eu tenho, por ter mal de Parkinson, para digitar com menos dificuldade. Todos os 2 Pix são do Banco PicPay. Vocês podem depositar qualquer valor, qualquer moeda, que por ter alguns amigos, né, no caso 3, fora do Brasil, aí se tiver mais pode ser em real, em euro, em dólar ou até em peso, qualquer moeda que vocês querem, qualquer valor. Agradeço desde já e vou falar os Pix para vocês que são do Banco PicPay. O maior, no caso, é o do e-mail, né? É paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, para quem tem alguma debilidade, alguma deficiência, uma dificuldade para digitar, é 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Então, repetindo o que eu já falei, os 2 Pix são do Banco PicPay. Vocês podem depositar qualquer valor, qualquer moeda, de qualquer lugar. E eu agradeço desde já a todos e que puderem colaborar e quem não puder também. Mas se não puder colaborar, pelo menos se inscrevam no canal, dê o like e compartilhe para o canal crescer. Obrigado, um abraço a todos, fiquem com Deus. Qualquer notícia, se eu puder, venho aqui para falar com o senhor.